Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Parente, sou fotógrafa aqui do Museu da Fotografia e hoje trouxe mais uma dica literária, mais precisamente falando de Mark Ferrez, certo? Esse livro foi feito pelo Instituto Moreira Salles. Dentro dele, a gente encontra a cronologia da vida desse fotógrafo e de suas obras. Ele foi um fotógrafo super importante no século XIX ao século XX. Ele foi muito influente nessa época. Ele era um fotógrafo muito atuante em várias áreas, né? Ele foi fotógrafo da Marinha Imperial e também da Comissão Geológica e Geográfica aqui do Brasil. Ele foi muito conhecido como fotógrafo de paisagens, né, de muitas paisagens. Ele confeccionava lentes de 360 graus, né? Ele era muito conhecido por essas fotos panorâmicas, né? Por essas fotos que abrangia todo o local. E ele nasceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro em específico, mas após a morte de seus pais, ele voltou para a França, porque os pais e todos os familiares dele são franceses. E num dado momento, ele esteve de volta no Brasil, de volta no Rio de Janeiro, e já como fotógrafo profissional. Então, ele foi muito importante nesse quesito, porque além de ser muito conhecido por fazer as fotos panorâmicas de vários lugares, de várias paisagens, ele foi muito importante porque ele fazia as próprias lentes, as câmeras, importação, exportação. Ele era conhecido também como um fotógrafo muito persistente, porque ele teve inúmeras vezes problemas com os seus arquivos, com as suas imagens, né? Porque ele também tinha a Casa Mark Ferrez e Companhia. Ele também tinha um comércio próprio, né, de máquinas, imagens e tudo que fosse voltado à imagem, tanto a cinematografia também, ele se envolvia. E aconteceu de haver algumas queimadas por vários motivos de todo o seu acervo, de todo o seu arsenal de maquinário e etc. Mas ele sempre se reinventava e ele sempre voltava das cinzas, literalmente, trazendo novamente novos equipamentos, novas tecnologias. Ele foi o fotógrafo responsável por estar atualizando o Brasil com essas novas tecnologias. Ele também fazia retratos, né? Fazia autorretratos também. Então, ele era um fotógrafo muito versátil, tanto de paisagens quanto... Então, ele não se fixava em um local só. Ele estava sempre em movimento em tudo que era relacionado à fotografia. Então, por isso, ele foi muito importante para a fotografia no Brasil. Aqui nesse livro, eles colocaram muitas datas de tudo a cronologia completa da vida e da obra de Mark Ferrez, de tudo relacionado cronologicamente. Então é muito interessante saber como é que foi o processo da vida dele e da vida como um fotógrafo profissional no século XIX, século XX. E aqui encontramos um autorretrato. Isso foi em 1910, no Rio de Janeiro. Essas fotos foi adquirida pelo Instituto Moreira Salles pela coleção do neto do Mark Ferrez, que é o Gilberto Ferrez. Então, ele que disponibilizou e a instituição que adquiriu essa coleção através do neto do Mark Ferrez. Então, aqui a gente encontra vários retratos, fotos de família, inclusive da dele também. Não podia faltar. Aqui já tem as imagens urbanas que ele fazia. Então ele acabava que ele documentava um pouco do Brasil, inclusive
chegou a documentar a época escravista, a época onde ainda existia a mão de obra escrava, a mão de obra indígena também. Ele também chegou a fotografar os povos indígenas. Ele foi um dos fotógrafos pioneiros a retratar o Brasil, a como estava o Brasil nesse momento. Falar de Marc Ferrez é muito importante, porque a gente conhece como surgiu a fotografia no mundo, né? E pouco se é disseminado sobre o Brasil, como foi no Brasil, como foi constituído no Brasil, quem foram os pioneiros, os fotógrafos pioneiros aqui no Brasil, inclusive em Fortaleza, Ceará. Eu vou trazer aqui também. Então, eu acredito que é muito importante a gente disseminar o que aconteceu no Brasil, na fotografia brasileira, na fotografia cearense. E eu estou trazendo esses livros para dar início à história, né? Para depois trazer livros mais técnicos e tudo mais, que eu acredito que é de muita curiosidade. Então, é isso. Aqui a gente tem, no Museu da Fotografia, a gente tem um acervo, aqui atrás a gente tem a biblioteca do museu e todos podem encontrar esse livro, tá? À vontade. E é isso. Muito obrigada.